Eu comecei a me preparar para residência em cirurgia bucomaxilofacial assim que eu descobri minha paixão por ela, já na faculdade, então não fiquei perdendo tempo. Então eu busquei conversar com outras pessoas que também compartilhavam desse mesmo sonho que eu e vi que tanto eu quanto elas fazíamos erros em comum. Como aprender com erro alheio é uma grande forma de evitar que tu mesmo repita esses erros, eu separei aqui uma lista de erros que tu vai evitar na tua preparação para residência e dessa forma economizar muito tempo e dor de cabeça. Medo de fracassar. Quem nunca teve medo de investir no processo que é se preparar para uma residência em cirurgia bucomaxilofacial e fracassar nesse processo e acabar perdendo tempo? Eu também tive essa insegurança. A gente várias vezes acaba se perguntando se, será que realmente eu sou capaz de alcançar esse objetivo e se todo esse esforço que eu tô fazendo vai valer a pena? E ainda assim a gente tem que lidar várias vezes com muitas pessoas fazendo aquela famosa crítica construtiva, que na verdade está só nos desestimulando ao invés de ajudar, dizendo que talvez a gente tenha que procurar outra área, porque o buco é muito concorrido, que passar na residência é muito difícil, e todo aquele blá 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 que não ajuda de nada. Todas essas opiniões negativas inevitavelmente acabam alugando um pedacinho na nossa mente, e quando a gente se dá por conta, nós mesmos estamos lá se colocando uma pressão excessiva em cima de nós mesmos, que na verdade não precisaria acontecer. E essa cobrança excessiva é fato que no final das contas vai fazer tu ter uma performance pior nos estudos. Tua mente nessa hora, juntando todas essas opiniões, acaba sendo uma grande inimiga tua também. Ela vai te dizer constantemente que realmente ser bucomaxilo, se tornar bucomaxilo, parece ser algo impossível, e isso vai acabar pegando tua motivação e jogando lá embaixo. E o que eu tenho pra te dizer é muito simples: persista, apesar das opiniões alheias que não nos ajudam em nada e muitas vezes de nós mesmos fazermos vários pensamentos autossabotadores. A gente aos poucos vai começar a lidar e controlar com esses pensamentos e pensar em algo muito simples. O resultado não apareceu ainda, mas eu sempre falo para os meus alunos do Bucoprov, não é questão de se tu vai passar na prova de residência, e sim quando tu vai passar. Porque tu tá fazendo uma preparação correta, tu tá fazendo um ótimo estudo e tu tá dando o teu melhor. Então o resultado vai vir, é só questão de manter tua constância. Eu curto muito artes marciais e é algo que eu tenho na minha prática de rotina desde que eu sou criança, e tem uma frase em várias artes marciais que é muito legal e consigo trazer um exemplo para os nossos estudos, que é: o faixa preta nada mais é do que o faixa branca que nunca desistiu. E isso a gente aplica totalmente no estudo para residência em cirurgia bucomaxilofacial. E tu quer ver um exemplo prático disso? Eu tive uma aluna no Bucoprov que fez as provas de residência e não passou por uma questão, só que quando muita gente nesse cenário poderia desistir, ela seguiu estudando, fazendo a preparação dela, e no outro ano o resultado que ela teve foi de multi-aprovação. Ela pôde escolher qual residência ela gostaria de ir porque ela passou em várias, simplesmente porque ela manteve a constância dela e não deixou esse resultado negativo abaixar a moral, que muitas vezes seria natural uma pessoa desmotivar totalmente e desistir do sonho frente a um resultado desse. Mas a grande questão aqui é a constância e controlar a mente para seguir fazendo o que tem que ser feito. Lembrem sempre da frase: não é se tu vai passar, e sim quando tu vai passar na residência. Pensa comigo, se tu deixar o medo de fracassar te barrar e tu nem tentar realizar o teu sonho, tu já perdeu. Não existe a melhor metodologia do mundo, a melhor plataforma com milhares de questões, estudos, aulas completas, qualquer coisa que eu for te trazer aqui. Se tu deixar o medo te paralisar e tu não for nem tentar, a gente já perdeu essa guerra. Tu elimina qualquer possibilidade de dar certo, de vencer, quando tu deixa esse teu medo te controlar e te impedir de ir atrás do teu sonho. E galera, sendo bem sincero, falando de medo, qual era o meu maior medo quando eu era aluno de graduação? Era passar minha vida inteira exercendo odontologia, talvez em outra área, tipo minha segunda opção, qualquer outra coisa, que não fosse cirurgia bucomaxilofacial, vivesse não exercendo o meu sonho, chegasse lá na minha posteridade, na minha velhice, perto da aposentadoria, e sempre com aquele sentimento pensando: porra, e se eu tivesse feito cirurgia bucomaxilofacial, se eu tivesse ido para o hospital, se eu tivesse operado várias pessoas, realizado vários sonhos, salvado algumas vidas, como que ia estar a minha vida agora? Será que eu ia estar mais realizado ou não? Entendeu? Então o meu medo era chegar ao final da minha vida me arrependendo de não ter corrido atrás do meu sonho. Esse sim é meu maior medo, não o medo de ir lá e tentar. Então quando o medo bater na tua porta, isso é natural. Medo do colega que estuda mais, medo da concorrência, medo da prova que é difícil. Pensa que o real medo, o medo gigante mesmo, tem que ser
Medo de não poder exercer aquilo que tu tanto ama, medo de não poder exercer aquilo que faz o teu coração bater mais forte, que é a cirurgia bucomaxilofacial. Esse é o maior medo e é contra esse medo que a gente vai lutar. Como que a gente vai lutar contra esse medo? Correndo atrás do nosso sonho, fazendo bom estudo e não deixando medos menores nos barrar, porque aí não tem melhor metodologia que faça a gente ser aprovado. Achar que quem sabe mais obrigatoriamente é aprovado na prova de residência. Essa afirmação, na verdade, tem muita relação com o erro anterior e muita gente cai no senso comum de que apenas estudar para residência vai te preparar para chegar lá e passar na prova. E na verdade não é isso que acontece. Eu mesmo acabei cometendo esse erro e minha primeira experiência em provas de residência foi totalmente desastrosa. A verdade é que o conhecimento que tu tem sobre cirurgia bucomaxilofacial vai fazer tu ir bem na prova, mas até tu chegar lá e ter uma boa performance, tu tem que ter uma mentalidade super flexível para conseguir fazer tu superar todos esses desafios que tu vai ter durante essa jornada até a residência em cirurgia bucomaxilofacial. Para ficar mais prático, deixa eu te dar um exemplo. Pensa num time de futebol. Ele tem 2 jogos para passar para a próxima etapa no campeonato. Só que o primeiro jogo ele perdeu já de 1-0. Tudo bem, não é um resultado tão trágico, tão ruim assim. Ele pode ser superado. E aí, esse time começa a se preparar para esse jogo que eles precisam de um bom resultado. Então eles estudam sobre o time inimigo, eles melhoram o condicionamento físico deles, eles ensaiam jogadas e eles fazem tudo que está ao alcance deles para ter um bom resultado. Mas esse time, no final das contas, acaba esquecendo vários detalhes importantes. Por exemplo, que o jogo não vai ser no estádio deles, sim vai ser no estádio do time adversário, que cada vez que o jogador tocar na bola no time adversário, toda a torcida vai vaiar, que aquele gramado do time adversário eles não conhecem e não tem tempo para se adaptar. E no final das contas, tudo isso vai ser relevante no resultado final que eles vão ter no jogo. E por que isso é relevante? Porque todo esse fator psicológico envolvido com jogar no estádio do time inimigo, em estar relacionado ali com o time do adversário que vai hostilizar muitas vezes os jogadores, tudo isso tem que ser levado em consideração, porque isso vai afetar o fator psicológico dos jogadores na hora do jogo. E a tua preparação para a residência é a mesma coisa. Nem sempre os fatores ao redor vão estar favoráveis a ti. Por isso, o teu psicológico tem que estar, no máximo, com a mentalidade flexível para conseguir passar esses desafios. Por isso que eu falo para todo mundo que me pergunta sobre preparação para residência. A tua aprovação final começa aqui, mudando a tua mentalidade e entendendo que a grande importância no estudo vai estar em fazer o teu 1% a cada dia. Quando eu falo de fazer o teu 1%, o que eu estou querendo dizer na prática? Que tu precisa ser constante. Faça chuva ou faça sol, tu tem que estar lá entregando o teu estudo. Nem sempre tu vai estar disposto para estudar 4, 5, 6 horas, mas naquele dia, fazendo 1 hora por dia, talvez meia hora, tu também vai estar entregando o teu 1%. E essa constância, lá no longo prazo, vai ser muito importante. Além de treinar a tua inteligência emocional para que no dia da prova, tu tenha o mínimo de ansiedade possível para que consiga ter um ótimo resultado. Estudar da forma errada. Para e pensa comigo agora. Quantas técnicas de estudo tu conhece? Agora faz uma coisa bem rapidinho, bota no Google técnicas de estudo e tu vai ficar perdido no meio de centenas de técnicas que existem. Só que aí tem um grande problema. Quando o aluno começa a estudar, ele tá super motivado, ele quer fazer tudo que tá ao alcance dele e acaba pegando várias dessas técnicas e misturando tudo e no final o resultado dele é pior. Outra coisa que vai acabar prejudicando é que nessa questão de escolher qual que é a melhor técnica de estudo, tu vai perder muito tempo e esse tempo precioso muitas vezes tu poderia estar focando simplesmente em uma técnica que pra ti funcionasse melhor. Quando eu tava estudando pra residência, por exemplo, eu perdi mais de anos simplesmente lendo aquele conteúdo sem ser uma técnica adequada pra mim e me preocupando muito com horas de estudo, mas na verdade sem me preocupar se aquelas horas de estudo estavam sendo convertidas em conhecimento de verdade. E ao decorrer desses estudos eu fui me conhecendo, entendendo o que funcionava ou não para mim, desenvolvi algumas estratégias e hábitos que no fim das contas me deram grandes resultados. O Bucoaprove, por exemplo, é uma coletânea de tudo aquilo que deu certo para mim, que deu certo para vários colegas que tiveram sucesso e que deu certo para vários dos nossos alunos que são aprovados em residências, especializações, mestrados, prefeituras e seja qual for o concurso que eles vão fazer. O que eu tô querendo dizer com isso? Ao invés de tu perder um tempo infinito pegando centenas de metodologias que talvez nem funcionem para ti, vale muito mais a pena tu conhecer uma metodologia já validada que com certeza vai te garantir resultado, porque várias outras pessoas antes de ti com essa mesma metodologia já conseguiram performar muito bem. Na prática, é muito mais fácil trilhar um caminho que já foi trilhado do que pegar um caminho totalmente novo e tentar fazer ele dar certo. Pensar que o aprovado na residência sabe todo o conteúdo.
Quem nunca estudou para uma prova, levanta a mão quem já fez isso, é normal, todo mundo já fez. Quem nunca estudou para uma prova totalmente no decoreba. Isso, inevitavelmente, em algumas etapas da nossa graduação, a gente acaba fazendo, mas é humanamente impossível a gente tentar decorar todo o conteúdo da cirurgia bucomaxilofacial, que é gigantesco. Não existe chance disso dar certo. Primeiro porque decorar toda essa matéria, como eu já falei, é humanamente impossível. A gente não tem como, através de decoreba, colocar tudo isso na nossa cabeça. Segundo, que decoreba não é a mesma coisa que conhecimento. Então, o decoreba ele exige um esforço constante de estar fazendo algum macete para deixar aquela memória ali muitas vezes armazenada só na nossa memória de curto prazo, ao passo que o conhecimento verdadeiro ele vai estar armazenado em outra parte do nosso cérebro, onde a gente vai conseguir ter ele por mais tempo, a gente vai conseguir acessar ele várias vezes quando a gente precisar, seja na nossa prova de residência, seja com o nosso paciente, seja no nosso plantão, seja em qualquer situação onde a gente precisar realmente desse conhecimento. Então, a minha preparação para a residência partia de 2 pilares. O primeiro deles, e às vezes o mais difícil, é aceitar que o primeiro colocado, que o cara que mais sabe, o cara que mais performa na residência, ele também não sabe todo o conteúdo da bucomaxilo, porque é uma especialidade gigantesca. Então a gente não consegue levar toda a bagagem teórica para a prova. E segundo, entender quais matérias eram mais cobradas nos editais que eu ia prestar, porque dessa forma eu conseguia focar muito mais nos meus estudos naquelas matérias que tinham uma porcentagem maior de chance de cair. E aqui, claro, eu estudava todas as matérias, mas dando um foco maior sempre às matérias que eu sabia que o meu edital gostava mais, porque dessa forma eu otimizava tempo, energia e fazia um estudo muito mais direcionado para aquela prova que eu queria passar. E como que tu faz na prática para definir quais são as matérias mais abordadas nessa prova que tu quer prestar? E é muito simples, através do edital, lendo as matérias mais cobradas, as literaturas, os livros, os artigos que essa banca cobra mais e fazendo provas antigas da mesma instituição que tu quer prestar a prova. Uma grande forma de potencializar os teus estudos também é se atentar a uma coisa, teu percentual de acertos e erros em questões de prova, porque números não mentem. Porque é fato, se tu tá vendo que teu percentual de acerto tá péssimo, por exemplo, em cirurgia ortognática e tá muito bom em trauma de face, tu tem que dar um foco maior pra essa matéria que tu tá tendo uma performance ruim, mas óbvio, sem esquecer de estudar essa matéria que tu tá indo bem também, mas focando momentaneamente nas matérias que tu tá indo pior para conseguir aumentar esse teu percentual de acerto. Quando a gente criou o BucoApp, a gente pensou na prática a facilidade que seria para o aluno conseguir ver facilmente quais são suas métricas, quais são seus maiores acertos, quais são seus maiores erros, no que ele tem que focar, no que ele tá bem, ele pode dar uma pisada no freio. Porque sejamos sinceros, no dia a dia e na prática é muito difícil a gente conseguir medir qual matéria a gente está melhor, qual matéria a gente está pior, onde a gente tem que direcionar a nossa energia. A partir do momento que tu tem dentro de um aplicativo métricas visíveis, onde tu consegue facilmente bater o olho e ver que, ok, tô mal aqui, preciso dar um foco em minha energia, fica muito mais fácil e teu estudo fica muito mais profissionalizado e sai daquela coisa subjetiva de ter que adivinhar, pô, será que eu tô bem nessa matéria? Será que eu tô mal? Será que eu tô isso? O que eu tenho que fazer? Não precisa mais quebrar a cabeça porque a própria plataforma tá te mostrando de forma bem visual onde a tua energia tem que ser direcionada para melhorar teu estudo. Elencar metas gigantes de estudo. Sabe aquele dia que tu acorda super disposto e fala, cara, hoje eu vou estudar todo o conteúdo de traumatologia do Peterson e vou aprender tudo. E no final das contas tu acaba se decepcionando pra caramba, porque é humanamente impossível tu ver todo esse conteúdo num dia só, e mesmo que tu conseguisse, lógico que tu não ia conseguir armazenar tudo isso de forma adequada. Além do teu cérebro não conseguir armazenar todo esse conteúdo que é muito denso para tu conseguir dar conta nele em um dia, obviamente no meio desse processo o teu cérebro vai cansar um monte. Grande parte desse estudo, por mais longo que tu consiga levar ele, vai acabar não sendo algo produtivo. Na metodologia FDP, faixas de prova que a gente desenvolveu, a gente parte da faixa branca, onde o aluno vai aprender o básico e gradativamente ele vai aprendendo matérias mais complexas da faixa azul, matérias mais complexas ainda da faixa roxa, mas tudo isso degrau por degrau, gradativamente, sem atropelar as etapas e sempre consolidando aquelas matérias mais antigas e básicas que vão ser super importantes lá na frente para os estudos mais complexos. E qual a importância disso? Proporcionar para o aluno um conhecimento gradativo, sem
encher ele de conteúdo de forma rápida e sem nexo nenhum, de uma forma que ele não vai conseguir guardar na mente dele e transformar toda essa matéria em conhecimento. E com o planejamento e utilizando a metodologia FDP corretamente, tu vai acabar tendo micrometas, e essas micrometas são muito mais fáceis de bater do que conseguir dar conta de um objetivo gigantesco, como a gente tinha falado lá no início, de ler toda a traumatologia e aprender num dia só. Com as micrometas, a cada momento tu tá tendo sensações de dever cumprido e conseguindo no longo prazo ter um grande conhecimento. Dessa forma, tu não corre o risco de se frustrar com aquela sensação ruim de não ter cumprido aquilo que tu se propôs a fazer, porque tu tem micrometas muito mais palpáveis e acessíveis para serem feitas, e isso vai fazer toda a diferença, porque quando tu bota objetivos gigantescos que muitas vezes tu não dá conta, consequentemente, tu não alcançar esses objetivos vai te desmotivando e fazendo muitas vezes o cara desistir de prestar uma prova ou desistir de fazer o estudo dele. Tentar ser super-herói. Eu vou te fazer um desafio. Imagina uma pessoa super disposta, que acorda sempre bem, com toda a energia para estudar, que ela nunca procrastina, que ela nunca tem vontade de jogar o livro fora, de tocar fogo no caderno, de nunca mais estudar, que é aquela pessoa que, quando toca uma mensagem do WhatsApp, ela nem dá bola, ela não tem vontade de ler porque ela tá totalmente focada no estudo, ela nunca deixa o estudo de lado pra, às vezes, dar um rolê ou pra assistir uma série da Netflix que ela gosta. Tu conseguiu imaginar essa pessoa? Eu também não, porque essa pessoa não existe. Isso é totalmente impossível na prática. Nós somos humanos e todos nós temos momentos de mais cansaço, de menos performance, e tudo bem, isso é natural. Ninguém é super-herói na vida real. Ninguém tem a melhor performance do mundo na vida real. É fato. Então, a gente vive num mundo onde todo mundo fala de performance, de coach, disso, de aquilo, onde parece que aquela vida é perfeita, que aquelas pessoas acordam 100% todos os dias. Cara, fica tranquilo, isso não é fato, não acontece isso com todo mundo. É normal tu acordar desmotivado, é normal tu acordar cansado e sem vontade de estudar. O que não pode ser normal? Tu deixar essa não vontade de estudar, essa desmotivação tomar conta de ti e tu não fazer o teu 1% que tem que fazer naquele dia. Isso não é normal. Tu precisa encontrar maneiras de driblar esses momentos de desmotivação que tu vai ter, porque isso é natural. E como que tu pode fazer isso? Encaixando no teu dia atividades que tu gosta, de lazer, por exemplo, como jogar bola, como assistir um episódio da tua série ou qualquer outra coisa. Isso encaixado na rotina de estudos em momentos estratégicos tem ótimos benefícios. Eu, por exemplo, sou apaixonado por jiu-jitsu. Então, por mais que eu vá treinar e fisicamente o meu corpo fique exausto, eu consigo voltar muito mais focado para minhas atividades teóricas, porque meu cérebro ali está inundado de serotonina, de dopamina, de ocitocinas e outros hormônios que são necessários para a nossa saúde cerebral. O nosso cérebro é muito bem treinado e esses reforços positivos ajudam o teu cérebro a performar melhor ainda, diluindo atividades que te dão retornos de prazer junto com teus estudos. No fim das contas, a tua performance vai ser muito melhor, porque tu vai saber que após aquela atividade de estudo que te exige um pouco de concentração a mais, tu vai ter um momento de conforto, um momento de serotonina, um momento fazendo um exercício ou fazendo qualquer outra atividade que te traz prazer imediato. Porque uma coisa é fato, eu amo estudar, só que o estudo acaba nos dando recompensas a longo prazo, e isso muitas vezes é difícil para o nosso cérebro entender. Então o que a gente vai estar fazendo? Vai estar aos pouquinhos dando momentos de prazer, de estímulos de curto prazo misturados na nossa rotina de estudo, para que no fim das contas a gente consiga estudar muito mais e com muito mais motivação. Então sim, no meio da tua rotina cansativa de estudos, as tuas atividades que vão te tranquilizar, te trazer prazer, te trazer alegria instantânea são muito importantes por causa disso. Achar que ser produtivo é estar ocupado. E eu vou começar com uma frase que eu quero que tu anote e não esqueça mais para sempre ler. Produzir é avançar rumo ao teu objetivo, ou seja, ver tuas métricas de estudos evoluírem. O que eu quero dizer com isso? Faxinar a casa, lavar o carro, trocar a caixinha de areia dos gatos, levar o lixo para fora ou qualquer outra atividade que esteja te mantendo momentaneamente ocupado e dê uma sensação de dever cumprido, não significa que tu tá sendo produtivo. Tu vai estar ativo. Ok, tu vai estar sendo produtivo nos seus estudos? Obviamente não. E isso é normal, muitas vezes a gente está imerso no estudo ali e lembrar que a gente tem que fazer qualquer outra atividade, por exemplo, limpar a casa, fechar os estudos, vai lá, faxina a casa e acaba aquela faxina com aquela sensação de
Que bom, fiz o meu dever, fiz o que eu tinha que fazer. Ok, tu fez uma obrigação que estava ali pendente no teu dia. Mas qual era o teu objetivo principal? Era faxinar a casa ou estudar? Era estudar. Então, obviamente, tu não tá progredindo naquilo que tu deveria estar botando o teu foco. E eu já fiz isso, é humanamente normal. Várias vezes onde o estudo estava cansativo, eu olhava pro lado, lembrava de alguma outra atividade chata que eu tinha que fazer e acabava deixando o estudo um pouquinho de lado e ia lá, lavar louça, faxinar, trocar areia dos gatos, fazer qualquer outra coisa que me dava momentaneamente uma sensação de ok, tô fazendo o que é certo, mas cara, o que eu tinha que fazer? Era estudar, então eu tô falhando. E o teu cérebro é muito sem vergonha nesse sentido. Ele muitas vezes vai sussurrar no teu ouvido, tipo, cara, teu dia foi incrível, tu passou o dia todo ocupado, fez várias coisas, quando na verdade ele vai estar só te mentindo, que é, qual era a tua função principal hoje? Era fazer tua preparação, era fazer teu estudo. Então tu só procrastinou e não fez o que deveria ter sido feito. Mas o teu cérebro vai tentar te enganar nisso. E aí acaba vindo o acúmulo de conteúdo. Tu não fez teu estudo, tu não fez o teu 1% diário e no fim das contas isso vai te gerar uma ansiedade que não precisaria estar te gerando. A solução para isso é ter muito bem definido qual que é o teu objetivo principal naquele dia. O quanto que tu tem que estudar, o quanto que tu tem que fazer para completar o teu 1%. E dessa forma fazer o teu 1% como tem que ser feito, respeitando os teus limites. Se esse vídeo te agregou e tu quer entender mais ainda sobre preparação na residência para cirurgia bucomaxilofacial, tem uma aula completa na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado que a minha equipe deixou para vocês. Nela eu mostro várias metodologias estratégicas e comprovadas que levaram eu e vários outros alunos à aprovação na residência em cirurgia bucomaxilofacial e com certeza vão facilitar muito a tua jornada até a residência. Foi muito bom estar aqui com vocês mais uma vez e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!